fala de rock nacional dos anos 80, a memória quase sempre reconhece as bandas que estouraram na mídia e dominavam as paradas, como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs e Barão Vermelho. Mas, paralelamente a essa onda pop rock, existia uma cena de heavy metal tão intensa quanto invisível para o grande público. O movimento nasceu em meio à crise econômica, à inflação galopante e aos últimos suspiros da ditadura militar, quando jovens de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e cidades do interior encontraram no som pesado e importado uma forma de expressar a frustração de uma geração que cresceu sob repressão e viu suas utopias se desfazerem. A primeira banda a registrar um álbum de heavy metal no Brasil foi o Stress, de Belém do Pará, que em agosto de 82 lançou seu disco homônimo, antecipando o que viria a acontecer no resto do país. Em São Paulo, a cena se consolidou rapidamente. A gravadora independente Baratos Afins lançou em 84 a coletânea SP Metal, reunindo as bandas Centúrias, Vírus, Avenger e Salário Mínimo. E no ano seguinte, uma segunda edição com Corsos, Santuário, Abutre e Performances. Esses registros deram visibilidade ao movimento que até então sobrevivia em casas de shows precárias, ensaios em garagens e trocas de fitas cassetes em lojas como o de Estoque Discos. O Rio de Janeiro também desenvolveu uma cena forte, embora mais fragmentada. O Circo Voador, o Cascadura Tênis Clube e o Caverna de São João de Meriti abrigavam bandas como Dorsal Atlântica, Metamorfose, Azul Limão, Taurus e Explicit Hate. Em 85, o split LP Ultimatum, reunindo Dorsal Atlântica e Metamorfose, tornou-se um marco no metal carioca. A cidade vivia uma tensão particular. Enquanto o Rock in Rio de 85 com Iron Maiden e Ozzy Osbourne impulsionava o interesse pelo metal, a cena local sofria com a falta de infraestrutura e com a rivalidade entre grupos de diferentes regiões da cidade, que às vezes degeneravam em violência nas ruas. Minas Gerais, por sua vez, deu ao mundo Sepultura, formada em Belo Horizonte em 84 pelos irmãos Max e Igor Cavaleira. A banda lançou em 85 o EP Bestial Devastation pela Cogumelo Records, tornando-se o primeiro registro de uma gravadora da maior banda de metal da história brasileira. Influenciada pelo Venom e pelo Celtic Frost, o Sepultura criou um som mais brutal que o heavy metal tradicional, abrindo caminho para o death metal e o thrash metal no país. Outras bandas mineiras, como Sarcófago e Overdose, seguiram caminhos semelhantes de extremismo sonoro. A cena do metal brasileiro dos anos 80 foi marcada por dificuldades estruturais que hoje parecem inimagináveis. Equipamentos precários, estúdios de gravação sem tecnologia adequada, desprezo da mídia tradicional e a dificuldade de importar discos e partituras tornavam cada lançamento uma conquista quase heróica. Os músicos enfrentavam ainda o estigma social. O visual de cabelos compridos, roupas pretas, cintos de arrebite e coturnos era visto por setores conservadores como expressão de revolta, e as letras que satirizavam questões religiosas ou políticas chocavam uma sociedade ainda sob influência da censura militar. Programas de televisão como o Som Pop da TV Cultura e fanzines como a Rock Brigade, que começou como informativo de fã-clube em 82 e se tornou revista mensal em 88, funcionavam como canais de sobrevivência para um movimento que a indústria fonográfica majoritariamente ignorava. O que torna essa cena historicamente relevante é que ela se construiu de baixo para cima, sem o apoio de gravadoras multinacionais ou de rádios comerciais. Bandas como Stress, Corsos, Vulcano, Árpia, Made in Brasil e Centúrias criaram um sistema próprio de produção, com festas em clubes de bairro, festivais no interior e uma rede de trocas que ligava São Paulo ao Rio, Belém a Belo Horizonte, Santos ao ABC Paulista. Em 2016, o documentário Brasil Heavy Metal, dirigido por Daniel Mascarenhas, resgatou esse espírito, mostrando como um movimento nascido na periferia de cidades industriais conseguiu, décadas depois, influenciar bandas em todo o mundo. O heavy metal nacional dos anos 80 não foi apenas um gênero musical, foi uma forma de organização comunitária, uma resposta à exclusão
e um registro sonoro de uma juventude que encontrou na distorção das guitarras uma linguagem própria para falar da dor e da urgência de seu tempo. Vamos começar com A Hora da Estrela, filme dirigido por Susana Amaral em 85 e é a adaptação cinematográfica do último romance de Clarice Lispector, publicado pouco antes de sua morte em 77. O filme acompanha Macabea, uma jovem de 19 anos, semi-analfabeta, órfã de pai e mãe, que deixa o Nordeste para trabalhar como datilógrafa em São Paulo. Ela vive numa pensão pobre, compartilha o quarto com outras 3 mulheres e leva uma existência de indiferença quase absoluta, até conhecer Olímpico, um operário metalúrgico também nordestino. O namoro não se sustenta. Olímpico a troca por Glória, colega de trabalho, que por recomendação de sua cartomante, roubou o namorado de Macabea. Glória então indica a própria cartomante, Madame Carlota, interpretada por Fernanda Montenegro, e Macabea vai em busca de uma previsão que lhe promete fortuna e casamento com um estrangeiro rico. Entusiasmada, ela sai à rua e é atropelada por uma Mercedes, morrendo no momento em que, pela primeira vez, alimentava uma esperança. A diretora, em seu primeiro longa-metragem, optou por poucos diálogos para traduzir a solidão e a dificuldade de existir na grande cidade. Marcélia Cartacho, em sua estreia no cinema, interpreta Macabea, com uma entrega que lhe rendeu o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim de 86. O filme foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 85, conquistando prêmios de melhor filme, direção, ator para José Dumont, atriz, fotografia e montagem. Em 2015, a Abracine indicou a obra na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. A adaptação respeita a estrutura fragmentária do romance de Lispector, mantendo a tensão entre brutalidade da miséria e a estranha luminosidade de uma personagem que, mesmo sendo nada como a própria autora a definiu, carrega uma dignidade inabalável. O segundo filme que escolhi para hoje é Pichote, A Lei do Mais Fraco, dirigido por Hector Babenco em 1980. Filme baseado no livro A Infância dos Mortos, de José Louzeiro. A trama acompanha Pichote, um menino de 11 anos abandonado pelos pais que vive nas ruas de São Paulo e é recolhido em uma operação policial que leva crianças de rua para um reformatório. O local é um pesadelo de abusos, torturas e assassinatos praticados por guardas sádicos. Pichote foge com Lilica, uma travesti interpretada por Jorge Julião, e com Dito, o namorado dela, e os 3 seguem para o Rio de Janeiro, onde mergulham no submundo de drogas, prostituição e violência. Hector Babenco escolheu atores não profissionais, muitos retirados das próprias ruas de São Paulo, o que confere ao filme uma qualidade documental que borra a fronteira entre ficção e realidade. Fernando Ramos da Silva, que interpretou o protagonista, tinha 11 anos na época das filmagens e foi descoberto numa escola pública. Sua performance, marcada por um olhar que aceita a desolação sem pedir piedade, transformou o filme em um marco cinematográfico internacional. Marília Pera interpreta Sueli, uma prostituta que se torna figura materna para o grupo, numa atuação que lhe rendeu prêmios da Boston Society of Film Critics. O filme conquistou o Leopardo de Prata em Locarno, o prêmio de melhor filme estrangeiro no New York Film Critics Circle e foi indicado ao Globo de Ouro. Foi selecionado como representante brasileiro ao Oscar, mas desclassificado por ter sido lançado comercialmente antes da data permitida. Em 2015, a Abracine indicou Pichote na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. A tragédia se estendeu além da tela. Fernando Ramos da Silva, incapaz de seguir a carreira de ator por ser semi-alfabetizado, retornou à criminalidade e foi morto pela Polícia Militar em São Paulo em 87, aos 19 anos, com 8 tiros a queima-roupa. Sua morte transformou o filme em um documentário duplo, a obra de arte e registro de uma vida que o cinema iluminou por breves instantes, mas que a sociedade se recusou a proteger. E vamos finalizar este bloco com Menino do Rio, dirigido por Antônio Calmon, em 82. Filme de aventura e romance ambientado nas praias cariocas. A trama acompanha Ricardo Valente, um surfista e praticante de voo livre
interpretado por André de Biasi, que conhece Pepeu, um adolescente órfão que fugiu de Florianópolis para o Rio de Janeiro com o sonho de se tornar surfista e se torna seu protegido. Ricardo também se envolve com Patrícia Monteiro, uma modelo rica e sofisticada interpretada por Cláudia Magno, e precisa enfrentar o preconceito da família dela e a fúria do noivo. O filme foi livremente inspirado na canção homônima composta por Caetano Veloso e interpretada por Bebe Consuelo, lançada 2 anos antes. Produzido por Carlos Luiz Barreto e Bruno Barreto, com roteiro assinado por Calmon, Bruno Barreto, Tonico de Biasi e o próprio protagonista André de Biasi, o longa se tornou um grande sucesso de bilheteria e um dos primeiros filmes brasileiros a retratar a juventude vivendo intensamente a natureza, a liberdade e o amor nas praias do Rio. O elenco reúne nomes que marcariam a década de 80, como Sérgio Malandro, Cissa Guimarães, Cláudio Hanna e Evandro Mesquita. A trilha sonora inclui composições de Nelson Motta e Lulu Santos, reforçando o clima pop rock da época. O sucesso do filme rendeu uma continuação em 84, Garota Dourada, também dirigida por Calmon. Considerado o segundo filme da chamada Trilogia do Surf do cinema brasileiro, Menino do Rio captura o espírito de uma geração que encontrou nas praias cariocas um território de afirmação identitária, longe das convenções sociais. Começamos com A Queda para o Alto, de Anderson Herzer, publicado em 82, composto por poemas e textos autobiográficos que registram a trajetória de um jovem transexual no Brasil da década de 80. Sandra Mara Herzer, que passou a se autodenominar Anderson Herzer, após assumir uma identidade masculina, nasceu em Rolândia, no Paraná, e teve uma infância marcada pela instabilidade familiar e pela passagem por instituições de acolhimento como a FEBEM. A obra nasce dessa experiência, o relato dolorido de um menor entregue às ruas ou despejado em abrigos, ainda discriminado por sendo biologicamente menina, a assumir uma identidade de homem. A prosa de Herzer é crua e direta, sem concessões ao lirismo fácil ou à redenção moralizante. Os textos alternam entre fala do interno, a observação do mundo adulto e a construção de uma subjetividade que recusa as categorias impostas. O livro serviu de base para o filme Vera, de Sérgio Toledo, lançado em 87, que levou a história de Herzer para as telas. A curta vida do autor, que cometeu suicídio aos 20 anos de idade, transformou a obra em um documentário duplo, literatura e testemunho de uma geração que encontrou na escrita uma forma de resistir à invisibilidade imposta pela pobreza, pela institucionalização e pela transgeneridade num país ainda hostil a qualquer desvio da norma. Livro A Queda para o Alto, autor Anderson Herzer, editora Vozes. E seguimos com o livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, publicado em 82, composto por 18 histórias divididas em 3 partes: o mofo, os morangos e morangos mofados. O título funciona como metáfora da geração que viu suas utopias juvenis, ligadas à contracultura e aos ideais de liberdade, apodrecerem diante da realidade de um país autoritário e de uma vida reduzida a empregos de 8 horas e crediários atrasados. A primeira parte registra o fim das ilusões. Em Terça-feira Gorda, 2 rapazes se envolvem no carnaval e são brutalmente agredidos em um ataque homofóbico, mostrando como a libertação sexual encontrava a violência onde deveria haver festa. A segunda parte oferece 8 contos onde o desejo ressurge. Transformações mostram o narrador que pela primeira vez se sente visto por outra pessoa como realmente é. O conto que fecha o livro, que dá unidade à obra, se estrutura como uma peça musical. Um publicitário bem-sucedido é acometido por um gosto permanente de morangos mofados na boca, sintoma de uma angústia que a medicina tenta anestesiar. Ao vomitar, ele enxerga pedaços esverdeados, mas o gosto persiste. No final, ajoelhado, ele se pergunta se é possível plantar morangos ali, e responde para si mesmo um sim, que anuncia como ato de fé. Caio Fernando Abreu, perseguido pelo DOPS durante a ditadura, construiu um registro de derrota de uma geração, mas também um manual de resistência pela linguagem.
livro Morangos Mofados, autor Caio Fernando Abreu, editora Companhia das Letras. E vamos finalizar com um livro que já é considerado como um clássico da literatura nacional. Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, é um romance autobiográfico publicado em 82, quando o autor tinha apenas 23 anos. O livro nasce de um acidente. Em 14 de dezembro de 79, durante uma festa na Universidade Estadual de Campinas, Marcelo mergulhou de cabeça em um lago às margens da rodovia dos Bandeirantes e bateu com a cabeça no fundo, perdendo os movimentos do corpo. A narrativa, construída em 7 capítulos com linguagem coloquial e não linear, acompanha o jovem de 20 anos transferido de hospital em hospital, enfrentando médicos reticentes e a brutalidade de se encontrar tetraplégico. Mas o livro não se limita ao relato médico. Marcelo revela sua infância privilegiada em família de classe média alta, seus casos amorosos, o uso de maconha e a militância política na universidade. Uma sombra densa permeia todo o texto. O desaparecimento de seu pai, o deputado federal Rubens Paiva, sequestrado e morto pela ditadura militar em janeiro de 71, quando Marcelo tinha 11 anos. A repressão política e a invasão de militares à casa da família são narradas com a mesma ironia e deboche que o autor usa para lidar com a tetraplegia, recusando-se a ser herói ou exemplo. O livro tornou-se best-seller na década de 80, ganhou o Prêmio Jabuti de Autor Revelação em 83 e foi adaptado para o teatro e cinema. 40 anos depois, permanece como um retrato da geração que viveu entre lazer universitário e o terror do Estado. Livro Feliz Ano Velho, autor Marcelo Rubens Paiva, editora Alfaguara. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!